Olá, nós estamos mais uma vez por aqui. A RDA Brasil faz uma entrevista e hoje trazendo para cá um ex-deputado federal, José Genuíno. Você deve conhecer, é claro, uma liderança nacional que está fora do Congresso Nacional neste momento, mas continua influindo e bem na observação nacional das coisas. É com ele que nós vamos conversar. Deputado Genuíno, tudo bem? Como vai o senhor? Tudo bem, é um prazer. Parabéns pelo seu programa. Eu acho que esse espaço de informação e de debate, de entrevista, a Rádio Web é muito importante. Seu trabalho tem história, tem identidade e cumpre um papel importante nessa caminhada democrática que o Brasil está vivendo. Deputado, eu vou lhe fazer uma pergunta inicial que eu acho que todo mundo quer saber. Primeiro, o senhor continua petista dentro do PT organizadamente? Continuo petista, continuo organizadamente, não quero exercer cargo no PT, cargo de direção, e nem quero exercer qualquer cargo na institucionalidade, tipo parlamento. Como também estou lutando militantemente pela eleição do Lula, mas sem querer qualquer pretensão de cargo no seu governo. Eu estou numa fase da vida que é a luta de ideias, de esclarecimento, de convencimento, principalmente a minha vinculação com o movimento de base, com as entidades, com os movimentos sociais, com os movimentos feministas, movimentos antirracistas, movimento da comunidade LGBTQIA+, movimento da juventude, movimento dos quilombolas, e principalmente esses movimentos na área da educação, da defesa das políticas públicas. Eu estou muito envolvido, Marcelo, com a ideia de que o Brasil tem que ter um projeto de futuro, um projeto estratégico, em vez de a gente ficar fazendo remendo, em vez de a gente ficar consertando buracos como se fosse a estratégia. Nós temos que ter uma estratégia de um projeto que eu defino como democrático, popular, nacional, solidário, justo para o Brasil. Bom, eu ia lhe fazer uma segunda pergunta que tinha a ver com esta primeira, se o senhor seria ou não candidato agora. O senhor já está dizendo que não será candidato a cargo nenhum nesta próxima eleição, né? Eu vivi uma experiência muito rica de mandatos parlamentares durante 26 anos. O senhor teve quantos mandatos? Eu tive 6 mandatos, 6 mandatos. mais a metade do 7º, Sim. quando eu renunciei Uhum. para não ser processado, porque eu não achava que aquela casa tinha legitimidade para me caçar, porque Sim. nas acusações de mensalão nada tinha prova contra mim. Eu fui condenado pelo que eu era, não pelo que eu fiz. E Aí eu depois ficou renunciei. comprovado isso, né? Que o senhor não E ficou tinha. comprovado com os vários fatos, com os empréstimos que o PT pagou, com os empréstimos regulares, com os empréstimos, inclusive, que parte deles foram devolvidos para o PT. Mas eu estou agora numa outra fase da minha vida. Eu tenho várias fases da minha vida e eu estou vivendo agora essa fase de conhecimento, de elaboração e de militância mais de base. Agora, deputado, a gente costuma ver nos políticos a ideia de que eu não sou mais dono do meu nome, né? Da minha história. O senhor usaria esse argumento para aí ser candidato nos próximas semanas, meses aí? Olha, não, porque eu estou decidido, desde as minhas reflexões me levaram a uma conclusão de não ser candidato, não disputar cargo, nem no partido, nem fora do partido, neste momento. Eu quero ser um militante de base, um militante de ideias, um militante de causa. Isso, para mim, está definido. Eu tive uma experiência muito rica. Aliás, as duas experiências que eu vivi, que foram muito fortes na minha vida, na resistência à ditadura militar e no parlamento, eu aprendi uma coisa, Marcelo. Se a gente não investir na organização, na formação, na organização popular, as mudanças que nós queremos terão muita dificuldade de se viabilizar no Brasil, porque a organização pública estatal, os instrumentos de coação e de dominação estão muito controlados, aparelhados, oligarquizados, e é necessário a gente construir uma outra maneira, um outro caminho para fazer política. Sim.
O senhor, caso o Lula seja eleito, o senhor ministro será? O senhor pensa nisso ou não? Não, eu já, inclusive, disse para o Lula que não queria ser candidato e também não quero exercer cargo político no governo dele. Vou apoiá-lo. Eu estou, inclusive, trabalhando com a construção de um movimento popular à esquerda, com base numa plataforma democrática, popular e anti-reformas neoliberais. Esse movimento junta gente à esquerda do PT e gente à esquerda fora do PT, unifica com intelectuais, unifica com educadores, unifica com profissionais liberais, porque nós temos que construir uma corrente política que possa pensar e militar em torno de um projeto de futuro. O Brasil caminha sem um projeto de futuro. E esse projeto de futuro eu acho essencial e eu estou envolvido com ele. Estou, inclusive, trabalhando numa espécie de comentários da minha vida ao longo desses 55 anos de militância política que começou em 67. Estou trabalhando, acho que até o meio do ano eu trabalharei num livro que estou, não propriamente de fatos biográficos, mas principalmente de conclusões de todas as fases da minha vida. Desde quando eu saí do interior do Ceará, passando pelo movimento de 68, depois pela resistência na guerrilha do Araguaia, depois da fundação do PT, na experiência rica do parlamento e a experiência última, que foi quando eu exerci a presidência do PT e fui processado injustamente na ação penal 470. Bom, já estou nessa fila aí de entrevistas com o lançamento do livro, hein? Por favor. Está marcado, Marcelo. Tá certo, então. Até porque você tem uma trajetória e uma rotina de entrevistas de conteúdo, de entrevistas que contribuem, entrevistas que esclarecem. Nós estamos vivendo uma fase de esclarecimento. A principal luta começa com as ideias, com os esclarecimentos. Sim. Bem, deputado, já eu vou entrar no assunto conjuntural, que é o nosso centro da entrevista aqui, mas antes eu quero matar as curiosidades minhas, jornalísticas, e de quem está nos acompanhando. A gente sabe que leva muito tempo criar-se o país, criar uma liderança, principalmente lideranças nacionais, como é o seu caso. Nós temos aí grandes figuras nacionais que hoje até não estão mais com a gente e que fazem muita falta. O senhor é um destes que esteve no cenário nacional, é uma liderança do seu partido, da esquerda brasileira. Esses argumentos todos não lhe convenceriam de voltar a ser um parlamentar, ou pelo menos estar na cabeça de um ministério, de uma autarquia, ou fazendo política de uma forma oficial, deputado? O senhor não acha que é um desperdício um nome do seu tamanho ficar fora dessa cena política? Eu quero fazer política sem cargos, sem adereços. Eu quero fazer política de maneira livre, direta, com ideias, com atitudes. Eu não vivo sem a política. Eu quero resgatar a política. Uma das causas da crise que nós vivemos foi a criminalização e a deslegitimação da política. A política é uma ação libertária dos humanos, da disputa de ideias, de projetos, em que envolve o conflito e a negociação. Não é o maniqueísmo, não é a morte, não é a guerra, não é a eliminação do outro. É o debate. Eu aprendi isso na minha vida política, seja na geração 68, seja na geração da democratização, que vai de 79 a 85. E eu quero fazer política. Eu não vivo sem política. A política, para mim, é alimento, a política, para mim, é alma, é vontade, é desejo. E eu sempre fiz política tendo um lado. Eu tenho um lado, eu digo para as pessoas que eu gosto muito de uma frase de uma amiga minha da Bahia: a terra é redonda, mas a gente tem lado. Eu tenho um lado, sou um militante de esquerda, petista, socialista. A minha vida, eu não me formei porque fui expulso da universidade. Eu não tenho patrimônio, eu vivo de uma aposentadoria complementar e morando num sobrado que eu comprei em 88 pelo BNH, tá certo? Não tenho riqueza nenhuma,
E, portanto, eu estou muito feliz com essa militância de ideias, essa militância de causas. A vida, para mim, tem muito significado quando ela está vinculada a um corpo de ideias, a um corpo de causas, a sonhos e a utopias. Algumas delas a gente transforma o impossível em possível. Certo. Deputado, vamos então entrar nessa questão aí mais conjuntural da política nacional que nós vivemos hoje, internacional também. Quero dar uma pincelada aí nessa questão da Ucrânia e da Rússia. Mas estou notando aqui nessas suas declarações que o senhor está muito convencido em fazer a política sem ocupar cargos. Aí eu lhe pergunto, já entrando nessa conjuntura, o PT, nesta eleição, principalmente na candidatura de Lula, fará a tão sonhada autocrítica que as pessoas, a imprensa, enfim, cobram do PT há tantos anos, desde lá do Mensalão. Isto é uma forma de se autocriticar esta sua não participação na eleição? Esse discurso da autocrítica eu interpreto como aquele discurso. Quem pede, principalmente a mídia corporativa, e os arautos de golpes e violência, é como se a vítima tivesse que se culpar. O PT foi vítima de uma criminalização violenta que, na democracia liberal, foi a maior violência durante um período mais longo da história do PT. Com o Mensalão, depois vieram as tentativas com o final do governo Lula, depois do governo Dilma, até chegar na Lava Jato. E essa verdade está aparecendo. Como diz o grande ensaísta francês, quem busca a verdade um dia encontrará, porque ela é transformadora e libertária. É claro que nós vivemos uma experiência, e essa experiência tem que ser avaliada, e eu faço essa autoavaliação. Por exemplo, eu avalio que a gente tinha que ter feito mudanças estruturais na estrutura da riqueza, na estrutura do poder, na estrutura da tutela militar, não ter ilusões em relação ao sistema de justiça, não ter priorizado só a institucionalidade, nós tínhamos que ter priorizado a mobilização social, a mobilização popular, nós tínhamos que ter tido uma frente à esquerda, naquela aliança ampla que a gente governou no governo Lula e Dilma. Nós tínhamos que imaginar uma coisa que eu gosto de repetir, do Antônio Cândido, que uma vez ele falou para mim: vocês fizeram uma grande revolução social no país, mas vocês esqueceram de convencer corações e mentes, e é verdade. E ele disse mais: e vocês tiveram ilusões numa classe dominante que é canalha, escravocrata, racista, patriarcal e autoritária, e nunca cedeu nada ao povo brasileiro. Quando vem momentos de crise, ela dá a volta por cima, mudando alguma coisa para que nada mude, como diz aquele livro do Lampedusa sobre a crise italiana. Portanto, essa avaliação eu tenho. Por exemplo, eu tenho uma avaliação que a Carta aos Brasileiros de 2002 não era necessária. Eu tenho uma avaliação de que a gente tinha que ter mexido na riqueza e não apenas na renda. Eu tenho uma avaliação que a gente teve ilusões na mídia corporativa, e veja bem como ela foi fundamental. O sistema midiático, o sistema de justiça, o sistema militar e o Congresso Nacional, sob a batuta do golpista Temer e do Eduardo Cunha, e do Aécio Neves, foram peças fundamentais na ruptura democrática do golpe de 2016 e promoveram um cavalo de pau na democracia. E quando se promove um cavalo de pau na democracia, só tem um caminho para restabelecer: resgatar o princípio da soberania popular, que o poder emana do povo. A democracia, Marcelo, ela se baseia em duas questões: na soberania popular, que o poder emana do povo, e na instituição dos direitos, ou ter direito a direito. E tudo isso que vem acontecendo no Brasil de 2016 para cá foi produto de uma escolha, foi produto de uma disputa de ideias, foi produto de interesses poderosos que golpearam o PT. Portanto, essas pessoas não podem querer que o PT se desculpe pelo que tem feito. Eu digo o seguinte: tudo bem, nós fomos combatidos pelo que fizemos. Agora, as nossas falhas, as nossas ilusões contribuíram para a nossa derrota. Aí eu quero discutir com esses arautos da autocrítica
o que eles fizeram, porque é muito fácil para tirar a culpa deles, inclusive que contribuiu para eleger o inominável, querer que o PT se desculpe por ter feito renda, salário mínimo, luz para todos, SUS, cotas, soberania nacional, BRICS, União Sul-Americana, um projeto estratégico para as Forças Armadas na Estratégia Nacional de Defesa. Isso nós não podemos pedir desculpa, nós não podemos aceitar que o dominado seja culpado por ter tentado lutar. Essa é a lógica da dominação da elite brasileira. Fizeram isso com a escravidão, fizeram isso com os camponeses, fizeram isso com o início do século, com as greves operárias, e nós não aceitamos que mais ou menos se concretize aquela ideia, Marcelo. Ou você é liquidado ou você é domesticado. Nós nem podemos ser liquidados, nem podemos ser domesticados. Eu noto aqui que o senhor corajosamente fala dos erros, né? Em que pese não demonizar essa palavra autocrítica, né? O senhor enfrenta essa autocrítica sem problema nenhum, e isso não é um pecado falar nisto, né? Porque a gente sente que às vezes muito é assim encarada a tal da autocrítica, em que pese isso também não ser o central da coisa, né? O senhor falou agora nessa sua falação, o senhor disse agora nessa sua afirmação o senhor falou sobre a imprensa corporativa. E aí me lembrou o doutor Brizola, que uma vez, ele disse isso várias vezes, que no primeiro dia, na primeira hora, se fosse presidente, ele questionaria as concessões de televisão, por exemplo, e falava muito da TV Globo. O senhor está falando também dessas concessões quando trata de comunicação corporativa? Estou. Inclusive, eu vivi, Marcelo, essa experiência na Assembleia Nacional Constituinte. Você sabe que na Assembleia Nacional Constituinte a Comissão de Comunicação Social foi a mais violenta. Foi disputa da tapa, quebrando microfone. Por quê? Porque a Aberte derrotou o projeto da deputada ligada ao Covas, Cristina Tavares, e nós fizemos uma obstrução para não ter o projeto da Aberte. E esse projeto, o capítulo da comunicação social, foi negociado na mesa do Ulisses Guimarães, tudo remetido para a lei ordinária. E esse empate nunca foi resolvido. E quando nós assumimos, nós tivemos ilusões nessa mídia. Essa mídia que nós achamos que era o... Nós defendemos a plena liberdade de expressão, a plena liberdade de manifestação. A informação para nós é um direito da cidadania, nem é do Estado, nem do mercado, nem do partido. Inclusive, por isso que elaboramos uma lei de acesso à informação, que eu fui o presidente da comissão especial, e depois teve um deputado do Rio Grande do Sul, que foi do MDB do Rio Grande do Sul, que foi o relator, e foi uma experiência muito rica, muito interessante. Então, agora, a regulação da propriedade cruzada, a regulação do sistema de concessão, a regulação do sistema de rede. Por exemplo, na Constituinte, as concessões do período da votação do presidencialismo foi mais ou menos o mesmo número de concessões do período de 46 até 79, quer dizer. Então, houve uma concentração muito poderosa e nós não enfrentamos essa questão. E essa questão ficou o monopólio privado, que eu não estou defendendo, e o sistema que nós defendíamos, que era estatal, público e privado, num sistema articulado, não se viabilizou na lei, na regulamentação da lei até hoje. Então, eu acho que essa é uma das questões. E ela foi muito criticada, né, deputado? Foi muito criticada esta intenção do governo, e até hoje é muito mal entendida, né? Misturando-se isso aí com censura, coisa parecida, né? Eles levantam a bandeira da censura, como se não tem nada a ver com censura, é o direito à informação. É o direito à informação, é a pluralidade da informação, é o respeito à cidadania. Nós não podemos aceitar que um canal, uma concessão, faça a narrativa que interessa ao poder do capital, ao mercado. Isso não dá, mas ela tem todo o direito. Agora, a notícia não pode estar influenciada, embrenhada com esse tipo de valorização. É um dos temas que eu acho que nós não enfrentamos. É claro que isso veio da Constituinte.
Dificilmente a gente tinha maioria para fazer uma mudança. Mas nós não investimos num sistema alternativo de disputa de valores, disputa de políticas, de disputa de informação. Nós podíamos ter feito, investimos só tardiamente na Empresa Brasileira de Comunicação, nas iniciativas alternativas. Nós ficamos muito achando que eu mesmo fui parte disso, que uma entrevista no Salão Verde, 1 minuto em programa de repercussão nacional era o suficiente. Isso nos tirou também da base, nos tirou também da relação direta com o povo, porque se não tiver essa relação direta com o povo, é muito difícil a gente construir alternativas transformadoras. E este momento que a gente vive, que é a financiarização acumulada, os monopólios acumulando e fundindo com o sistema financeiro, os grandes conglomerados digitais, você cria uma situação de pensamento único. Veja o pensamento único na era das privatizações. Veja o pensamento único na criminalização do PT. Veja o pensamento único quando foi para prender o Lula. Veja o pensamento único para o golpe de 2016. E veja agora o pensamento único na maneira de informar sobre o conflito na Ucrânia. Portanto, não dá. Isso é antidemocrático e eu acho que faltou na Constituinte e também no nosso governo essa questão ser debatida e discutida. Nós estamos falando aqui de concessões, deputado, e às vezes a gente tem a impressão de que tudo está controlado no país por uma elite desde sempre. O senhor acha que esta posição da justiça em relação a Lula, o Lula solto, o Lula que foi inocentado praticamente, né? A gente sabe que juridicamente isso não é assim, mas o Lula foi solto. O senhor acha que isso foi uma concessão dos poderosos do país ou realmente Lula está voltando porque deveria voltar? Eu acho que não foi uma concessão dos poderosos. Primeiro, o Lula fez uma afirmação categórica de que ele não ia sair do país. Isso foi muito importante, porque se ele tivesse no país, eles iam dizer que ele estava fugindo. Segundo, ele resistiu preso. E eu tive preso 2 vezes, na ditadura e na democracia, e sei o valor da resistência. A maior vigília da história das vigílias foi realizada em Curitiba. O Lula não aceitou ser humilhado com aquela história de corrente, com aquela história de tornozeleira. O Lula não aceitou ir para a prisão domiciliar com tornozeleira. O Lula sabia que a dignidade dele estava em risco. E ele se articulou com a solidariedade nacional e internacional. E é verdade, Marcelo, às vezes a história provoca e produz o acaso. E aquelas declarações, as afirmações e as revelações de um Walter Delgatti, aquilo ali tirou a roupa do que era a unanimidade tentada da Lava Jato. E eu acho que tudo isso se somou e o sistema de justiça, para garantir o mínimo de legitimidade, tinha que fazer essa profunda revisão. E agora é claro que o Lula ele teve uma grande conquista. E essa grande conquista, Marcelo, é mais ou menos o que eu digo: ó, Lula, você é maior do que você mesmo, porque você é o novo que quer representar o futuro. E o velho não te matou, o velho não te liquidou. Não liquidaram a mulher dele? Não liquidaram o reitor da Universidade de Santa Catarina? Quantas pessoas não foram liquidadas? Quantas famílias não foram afetadas, destruídas? Eu mesmo, Marcelo, tive um aneurisma da aorta quando eu fui condenado em 2013, quando eu estava para ser preso. Eu tive um aneurisma da aorta, que eu cheguei no hospital no limite. Então, foi a coação na época da ditadura começava no corpo e chegava na alma. Nesse sistema de justiça de exceção, de lawfare, nesse sistema de justiça como um todo, no espetáculo, na criminalização pelo espetáculo, começa na alma e chega no corpo. Essa que é a verdade. E eu acho que esse é um desafio para a democracia e para o regime político democrático no nosso país. Deputado, eu estou sendo avisado aqui que nós temos menos de 10 minutos. Eu não vou conseguir falar sobre Rússia e Ucrânia, mas eu queria que o senhor dissesse em 2 minutos, isso é um desafio até, né, falar tão pouco tempo,
O PT, o Lula, especialmente, está tendo uma segunda chance, se for eleito, se for presidente. Aí terá, então, uma segunda chance. O que é que o presidente Lula não deverá fazer desta vez, na sua opinião? Eu acho que não deve fazer acordo sem atender os interesses populares. E os interesses populares que foram agravados com a Covid, com o desemprego, com a crise social, com a crise ambiental, com a crise cultural, ontem, vetar a lei, Aldir Blanc, novamente, segundo veto, quer dizer, nós temos que fazer esse enfrentamento. Portanto, os interesses populares têm que estar na frente de tudo. A gente tem que fazer frente à aliança, mas sem deixar os interesses populares de lado. Por exemplo... Rapidamente, de novo, e nisso que o senhor está falando, Alckmin não atrapalha? Olha, eu me manifestei contra essa escolha desse movimento do PT ao centro, já me manifestei, essa questão foi resolvida pelo diretório, eu vou fazer a campanha do Lula com o mesmo afinco, com a mesma vontade, porque eu acho que o Lula, ao longo da sua história, já mostrou que ele tem lado, que ele jamais vai virar as costas para o povo, mesmo ele fazendo essa aliança, que eu achava que melhor era ter um outro tipo de vice, manifestei isso publicamente, eu acho que isso não diminui a importância do Lula ser vitorioso. Para quê? Para a gente reconstruir, para a gente transformar, em algumas coisas até refundar o futuro desse país. Que Brasil nós queremos? Que Brasil alegre, Brasil diverso, Brasil feminino, Brasil antirracista, Brasil da comunidade LGBTQIA+, Brasil dos trabalhadores, das trabalhadoras, Brasil da produção industrial, Brasil da tecnologia, Brasil da educação. Agora, o Brasil da morte, da tristeza e da arma não dá. Eu acho que o Lula representa essa grande possibilidade e, nesse sentido, eu sonho com a grande possibilidade dele ser vitorioso e a gente reconstruir um caminho que foi interrompido com o golpe de 2016. Ok. Deputado, quero lhe agradecer demais a sua presença aqui, a sua atenção conosco. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, eu agradeço a oportunidade, gostei de ser entrevistado por você, Marcelo, e vou divulgar que outras pessoas, se forem convocadas, aceitem, porque é uma entrevista que vale a pena. Muito obrigado de coração. Ok, saúde e boa sorte. Foi o ex-deputado José Genuíno conosco. Até a próxima.